Será que os marcadores da Touch Switch realmente valem a pena? Vamos testar. Desde que eu comecei a desenhar, eu sempre me interessei muito por marcadores, porque eu acho que eles dão uma finalização incrível para os desenhos. Tanto que alguns artistas de mangá usam muito eles para fazer as capas, principalmente os marcadores com base de álcool. Eu já usei marcadores mais baratinhos, como aqueles que se encontram em papelaria de esquina, que normalmente eles são entre, sei lá, de R$6 para baixo. Às vezes você consegue comprar um por R$3, R$2. E eu também já usei marcadores mais caros, como marcadores com base de álcool, tipo os marcadores da Copic. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que eu fui um pouquinho enganado. Porque quando eu tava olhando no anúncio lá no site, estava escrito Touch Pen, mas aqui em casa chegou Touch Switch. Tudo bem, eu não vou lá trocar, as crianças estão em bom estado. Eu também sou péssimo em trocar as coisas, então só de pensar que eu ia ter que pegar, levar no correio, mandar de volta, aí eles iam dar lá que recebeu, eu ia ter que comprar de novo, aí esperar, eu tava ansioso para usar essas canetas. Então decidi ficar com as Touch Switch mesmo. Olá gente, Jonathan da Edição falando. Então, enquanto eu tô editando, eu decidi pesquisar o nome dessas canetas de marca Touch. Então, o que eu concluí basicamente é que Touch é como se fosse o nome de uma marca genérica e o sobrenome da caneta, sendo Touch Switch, Touch blá blá blá, vem dependendo do site que você compra, porque basicamente eu li vários sites da caneta que acabei de ver foto, só o nome que altera em alguns deles. E é só essa informação que eu queria trazer, então eu acredito que, enfim, só comprei uma caneta genérica mesmo. Eu nem sei, para ser bem sério com vocês, se Touch Pen existe, ou se foi o nome que eu criei na minha cabeça. Vamos continuar com o vídeo, e é isso. Eu já pintei alguns desenhos com esse Touch Switch, faz quase um ano que elas estão aqui em casa, e hoje eu vim dar umas dicas, falar os prós e os contras, e se realmente vale a pena ter essas canetas. Ok? Vamos lá. Eu comprei o kit de 60 cores. Eu não lembro muito bem o valor, mas vai aparecer aqui na tela. Tava mais ou menos na média da quantidade de canetas que eu queria ter, a quantidade de cores que vinha também, eu dei uma olhada. Nós vamos falar dos contras primeiro. O primeiro contra das canetas é que eu acho a ponta muito dura. Então tem certos movimentos ali que você vai fazer que não vão funcionar muito bem porque a ponta é muito dura. Outra coisa também é que ela marca muito a folha. Muito. Então quando você for usar, é bom usar numa folha que tem uma gramatura um pouquinho maior. E mesmo que você use uma folha que tem uma gramatura um pouco maior, tenta usar ela com um pouco mais de um papel mais duro atrás, um papelão, um plástico atrás, porque marca muito. Inclusive eu perdi alguns desenhos por causa disso. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz usando os marcadores e atrás ficou muito marcado. Mas para ser bem sincero com vocês, todos os marcadores à base de álcool, eles marcam muita folha. Uns marcam mais, outros marcam menos. Mas esse em questão ele marca muito porque ele solta muita tinta. Então toma cuidado com isso também. Outra coisa também que eu acho um ponto negativo nele é que esse marcador ele tem duas pontas. Ele tem uma ponta, é a ponta que normalmente você usa para pintar, que é essa fine, e do outro lado tem essa ponta quadrada. Esse contra eu acho que ele é um pouco mais pessoal para mim, mas eu acho que seria melhor ter uma ponta fine, que é essa daqui, que é aquela ponta dura que eu falei com vocês, e uma ponta brush, porque eu acho que essa ponta quadrada, ela não oferece uma cobertura boa quando você está passando assim na folha. Às vezes já há uma falhada. Uma coisa também que eu não entendo é porque, tipo, eu acho que a fine, por ela ser mais fininha, ela solta muita tinta, assim, quando você está desenhando. E a quadrada, ela não solta tanta tinta na hora de usar. Ela dá uma falhada às vezes. Então, tipo, eu acho que é desnecessário. Pra ser sincero, é uma ponta desnecessária. Você vai usar de vez em quando. Não sei que você vai pintar uma coisa muito grande, que você precisa de muita tinta. E você precisa passar muito rente no papel, mas eu acho uma ponta meio desnecessária nesse marcador. Eu acho que se fosse uma ponta brush, faria um pouco mais de sentido. Que essa ponta fine também ela dá para escrever. Então, enfim, gente, é o que eu acho dessa ponta. Outro ponto que eu não gostei dele é que não tem como misturar muito bem as cores. Quando eu tava fazendo esse desenho, inclusive, para fazer as sombras, eu preferi usar ou a mesma caneta que eu usei para fazer a cobertura, porque se eu usasse, dependendo da caneta que eu usasse, ia ficar muito pesada. Então, algumas cores, na verdade, elas funcionam você passar por cima, outras cores não funcionam muito bem. E tem mais cores que quando você passa por cima, parece que a tinta que você vai aplicando vai dar uma zoada na cobertura, que fica meio estranho, dá uma clareada meio, sei lá. É bem mais fácil pegar e passar a mesma, que eu acho que dá menos diferença. Mas só funciona para algumas cores. Eu também, quando eu desenho com ele, eu tento isolar muito a sombra mais leve, uma sombra mais pesada, porque aí eu não passar marcador de uma cor e depois passar a outra. Mas enfim, eu acho que não funciona muito fazer essa sobreposição de cores como funciona no outro tipo de caneta, tipo, sei lá, a Copic, se você usar
roxo para fazer sombra e depois passar uma cor por cima ou uma cor por baixo, as cores ainda misturam bem. Mas nesse marcador elas não misturam tanto. Mas eu acho que pelo preço assim tá tudo bem. Só que essa paradinha pra falar, se é a primeira vez de vocês aqui no canal, vocês já deixam um like no vídeo, vocês já se inscrevem, que eu pretendo fazer muitos mais vídeos sobre desenho e sobre arte em geral. Eu tô num ponto na minha vida que eu tô tentando aperfeiçoar muito mais os meus desenhos, porque eu quero chegar a um ponto que eu consiga desenhar qualquer coisa que eu quiser. Então, estou meio que nessa jornada artística de revisar fundamento, aprender coisas básicas como cabeça, corpo, etc. Vou trazer uns vídeos relacionados a isso, à medida que eu for aprendendo. Se você também estiver nesse nível inicial de desenho, que eu também estou, eu acho que é uma jornada boa para se fazer em conjunto. E vamos continuar o vídeo. Um dos prós que eu achei nesse marcador é a variedade de cores. Pelo preço dele, tem muitas cores. Eu peguei o pack de 60. Eu não lembro exatamente o que eu comprei, mas tipo, cada marcador saia por R$1,50. E no mundo dos marcadores, sei lá, R$60. É um valor muito bom. Tem marcador que a cartela chega a ser tipo 150. Só umas 12 cores, ou menos de 12 cores, ou 10 cores. Então, pensando na variedade de cores, eu acho que é muito bom. Ainda mais que tem tipo, tem vários vermelhos, vários tons vermelhos, vários tons de verde, vários tons de terra, tons de marrom, que pode ser muito usado para fazer pele. Os marcadores a acabarem desse daqui foram os que eu uso mais para fazer tons de pele, como os marcadores mais claros, os marcadores marrons mais escuros, assim, que eu uso muito, foram os primeiros a acabar. Um outro pró desses marcadores, para mim, é o custo-benefício deles, porque eu sei que já repeti isso muitas vezes nesse vídeo, questão de preço, cores, vou repetir de novo, mas levando em conta os marcadores que estão no mercado hoje, eu acho que o custo-benefício desse marcador é muito bom, principalmente para você que está começando, nunca experimentou o marcador antes, que é uma coisa um pouco mais barata, só para ver se você vai gostar. Eu acho que se der para você comprar, tenta comprar até um que tem um pouco mais cores, mas eu acho que vale muito a pena para quem está experimentando o marcador pela primeira vez, que é um marcador um pouquinho melhor, que não chegue tipo aquele ponto de ser um marcador profissional, porque gente, marcador profissional é muito bom. Eu quero muito deixar mais marcadores profissionais, mas enfim, preciso esperar um pouquinho. Mas voltando para esse marcador, acho que o custo-benefício dele é muito bom. Tenta separar as cores que você vai usar. Ele tem muitas cores, e quando você está pintando ali na sua mesa de trabalho, você pode ficar, nossa, você é confuso, muita cor, não sei o que usar, não sei o que fazer, não sei o que colocar, nanana. Então eu aconselho vocês separar, sei lá, a quantidade de cor que você vai usar. Se você vai precisar um vermelho, um azul ou um rosa, separa essas cores de mais uns 2, 3 tons, que fica bem mais fácil de você fazer uma pintura de boa, sem precisar ficar abrindo os tons toda hora e vendo, não, eu vou usar essa, eu vou usar aquela. E uma outra dica que eu dou é, pega uma folha e teste todas as cores do marcador. Eu tenho uma folha que eu sempre uso, inclusive eu deixo essa folha dentro do estojo dele, porque sempre quando eu abro a folha tá ali, eu vejo mais ou menos o que eu vou pegar, aí escolho também, é rápido também de escolher o marcador, que é só ver o nome, mas tentem fazer isso, de separar um chartzinho de folhas com todas as canetas, de preferência agrupa todas as cores juntas, para ficar mais fácil eu saber a diferença uma da outra. Como normalmente a cor da tinta não corresponde à cor da tampa do marcador, é bem mais fácil também ter uma folha ali com todas as cores que você tem à sua disposição do que fazer uma roleta do que eu vou usar quando você começar um desenho, sabe? E também ajuda muito, poupa tempo. E a última dica, e a mais importante que eu tenho para dar sobre esses marcadores, como a ponta dele é muito dura, sempre que você desenhar, tenta desenhar sem tirar ele da folha, porque assim que você tira ele da folha, vai marcar. Então, se às vezes, tipo, aconteceu muito comigo, de eu estar desenhando, tirei sem querer, quando eu encosto de novo, como ele sai em muita tinta, a tinta já toca na outra, que já secou um pouquinho, aí fica aquela linha meio assim. Isso aconteceu em alguns desenhos que eu fiz nesses últimos meses, eu tô tentando ao máximo não repetir isso toda hora. É um pouco complicado, dependendo que você tem um pouquinho de atenção, mas se estiver desenhando um espaço de desenho com uma cor, tenta fazer tudo em movimentos circulares também, porque ajuda muito a cor parar de... Você é um pouco mais de controle pela cor que está sendo o marcador, do que tipo pintar um pouquinho e tirar, porque não vai dar um resultado muito bom. Na minha opinião, vale muito a pena comprar esses marcadores. Se você nunca usou marcador antes, quer testar um material novo também, ou você não está podendo comprar um marcador mais profissional, está economizando, quer comprar um marcador mais baratinho, mais para fazer sketchbook, etc., testar cor, técnica, vale muito a pena mesmo. Eu tenho usado esses marcadores pelos últimos vai fazer quase um ano que eu estou usando eles. E eu gosto muito de usar. Acho que o único defeitinho assim que eu fico pensando é que, tipo, como eles não têm refil, e eu uso muito também, a tinta acaba muito rápido.
E eu não sei se eu preciso comprar, tipo, uma outra caneta ou um outro estojo para vir mais, mas acho que como, tipo, seu primeiro marcador, ele vale muito a pena. Ele também é um marcador muito bom para pintar Bob Goods, porque eu emprestei eles para uma amiga minha e ela adorou usar eles. Se você também vai pintar aqueles livros de pintura também. E esse é meu veredito. Então, eu também confesso que eu quero muito testar uns marcadores um pouco mais profissionais aqui. Inclusive os marcadores da Hulu, que eu estou basicamente fixado nesses marcadores. Eu preciso comprar esses marcadores. Estou esperando uma data comemorativa, tipo meu aniversário chegar, mais para o meio do ano, para eu poder me dar esses marcadores de presente. E é isso, terminamos o vídeo aqui. Se você tiver assistido até o final, deixa um likezinho. Se puder deixar um comentário também, vai ser perfeito. Um comentário pode ser sem emoji também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo também ajude a você que está confuso sobre comprar os marcadores a tomar uma decisão. E se você já tem esses marcadores, comenta aí também embaixo qual é a sua experiência utilizando eles, alguma dica que não tenha falado aqui. Tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.